capítulo de número 11 do Evangelho do Senhor Jesus segundo escreveu João. Nós vamos ler 2 versos, verso 53 e verso 54. Querida pregadora Manuela, que Deus te abençoe. É um prazer. Acompanhe comigo na sua Bíblia. Diz assim a palavra de Deus. Desde aquele dia, pois, consultavam-se para o matarem. Jesus, pois, já não andava manifestamente entre os judeus, mas retirou-se dali para a terra junto do deserto, para uma cidade chamada Efraim. Diga Efraim. Com um pouco mais de força, diga Efraim. E ali andava com seus discípulos. E você pode dizer amém e glória a Deus por esta palavra. Tome o seu assento, dando glória a Jesus. E, se possível, mantenha a sua Bíblia aberta durante a exposição do texto sagrado. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. O capítulo de número 11 do Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu João, apresenta para nós o 7º, último e maior milagre público realizado por Jesus em seu ministério. E não por acaso, mas estritamente pelo propósito, Cristo realiza este milagre como um ato final. E João registra a fim de que aqueles que o lessem posteriormente pudessem compreender a verdade, que aqueles que viram, que testemunharam, compreenderam. Que verdade, Isabela? Jesus Cristo é o verdadeiro Messias. O milagre da ressurreição de Lázaro, que está registrado no início do capítulo de número 11, provocou fé em uns e revolta em outros. Quando Lázaro é ressuscitado, depois de 4 dias, alguns celebram, outros odeiam. O que para tantos trouxe alegria e salvação, para outros tornou-se um motivo pontual para decidir que Jesus deveria morrer. Mas eu preciso abrir um adendo aqui e dizer algo ao seu coração, dizer algo a você. A decisão a respeito da morte de Jesus não partiu da conspiração dos principais líderes, sacerdotes e fariseus. Porque o próprio Jesus disse em um capítulo antes, no capítulo 10 deste mesmo livro, ele disse a respeito de sua morte: ninguém tira a minha vida. Eu a dou por minha própria vontade. A verdade é que o Cordeiro já estava preparado ainda antes da fundação do mundo. O propósito central, a morte de Cristo, não era apenas um detalhe, mas o cerne do plano de Deus para a redenção da humanidade. Então, caminhe comigo e perceba. Todavia, embora o cerne do propósito de Cristo fosse a sua morte, culminasse em sua morte, a sua morte deveria acontecer no tempo certo. A sua morte deveria acontecer quando Jesus cumprisse em vida tudo o que ele veio para manifestar e tudo que ele veio para cumprir. O tempo já estava determinado e estabelecido na eternidade. O tempo de Deus já estava totalmente alinhado. Agora querem matar Jesus. Agora querem fazer com que ele morra. Mas para que o tempo perfeito se cumprisse, a Bíblia diz neste texto que nós lemos que Jesus preferiu ou precisou se ausentar do povo, porque é verdade que existem momentos em que para cumprir o propósito de Deus, você precisará se ausentar, ficar escondido. Mas eu tenho uma boa notícia, uma palavra para começar a liberar sobre o coração de alguém aqui nesta noite. Oh, glória ao nome de Jesus. A grande verdade é que para alguns Jesus estava escondido, para tantos outros ele estava guardado. Jesus não apenas se escondeu, ele foi guardado por Deus para que o tempo perfeito fosse cumprido em sua vida. Eu preciso liberar isso sobre a vida de alguém. Você não está escondido, você está guardado, porque não vai ser lançado no tempo errado, não vai ser lançado na hora errada, vai ser lançado no tempo determinado.
determinado, oh glória, eu já senti graça de Deus aqui, vai ser lançado no tempo determinado que a eternidade já pré-estabeleceu. O problema é que tem gente achando que para dar fruto, e eu gostei muito do tema de vocês, porque o tema de vocês é pontual e é corretíssimo. A camiseta de vocês não está escrito frutificar para permanecer, a camiseta está escrito permanecer para... Muito bem. Por que você não frutifica para permanecer? Você permanece e então vai. Só que nós estamos diante de um tempo, de uma geração que acha que para dar fruto tem que ter tronco robusto, folhas abundantes, mas não tem estrutura nenhuma. Não adianta ter estatura e não ter estrutura. O que sustenta uma árvore grande não são grandes frutos, são raízes firmadas. Glória seja dada ao nome de Jesus. Eu preciso liberar esta palavra aqui. É por isso que você não está escondido, é por isso que você está guardado. As raízes ficam em um lugar onde elas não são vistas, mas apesar de não serem vistas, elas são determinantes para o crescimento, para a sustentabilidade e para os frutos da árvore. Então veja, Jesus vai precisar se ausentar. Onde ele estava, Isabela? Ele estava em Betânia. Betânia fica um pouco mais próximo de Jerusalém. E abre parênteses, Jerusalém era o ponto central dos acontecimentos religiosos e logo seria o ponto central da entrega de Jesus. Betânia fica um pouco mais perto de Jerusalém. O texto que ora lemos nos diz que então Jesus vai para uma outra região. Ele vai para um pouco mais ao nordeste de Jerusalém, um pouco mais distante, um pouco mais longe, a uma região montanhosa do povoado de Efraim. Diga de novo, Efraim. Com mais força, diga Efraim. Para algumas pessoas aqui, este nome, ele faz menção a alguém, e eu vou te dizer a quem. A primeira vez que o nome Efraim aparece na Bíblia Sagrada é no capítulo de número 41 do livro do Gênesis. Efraim foi o filho mais novo, o segundo filho de José no Egito. Seu nome tem origem hebraica, e eu amo isso aqui. O menino nasce no Egito, mas José lhe dá nome hebraico, porque ele está dizendo assim: nasceu no Egito, mas não é do Egito. Nasceu no Egito, mas não pertence ao Egito. E digo mais, nasceu no Egito, mas no Egito ele não vai ficar. O significado do nome de Efraim é frutífero ou duplamente fértil. Ao dar seu nome, José diz no texto do capítulo 41, Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. E não somente isto, mas todas as vezes que José chamava o nome de seu filho, ele declarava ao menino uma palavra profética. Todas as vezes que ele dizia, Efraim, vem aqui, Efraim, levanta, Efraim, sai daí, ele estava dizendo frutífero, 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 frutífero. O que o pai está declarando sobre o filho é: você vai dar frutos. E eu gostaria que você começasse a ser profeta aqui e olhasse para pelo menos duas pessoas que estão perto de você e começasse a declarar essa palavra dizendo: você vai dar fruto. Você vai dar fruto. Efraim torna-se a quarta geração da família patriarcal ao ser alcançado pela bênção da primogenitura, mesmo sem ser o primogênito. Efraim agora será alcançado pela primogenitura, mesmo sem ter sido o primeiro filho de José. O primeiro filho de Abraão na primeira geração foi Ismael, mas a bênção da primogenitura estava sobre Isaque. O primeiro filho de Isaque foi Esaú, mas a bênção da primogenitura estava sobre Jacó. O primeiro filho de Jacó foi Rúben, mas a bênção da primogenitura estava sobre José. No capítulo de número 48 do livro do Gênesis, nós vamos ver então que Jacó já estava muito debilitado. Anos depois de vir ao Egito com a sua família para ali habitar até a sua morte, Jacó está muito doente, com os seus olhos já escurecidos. E o texto nos diz que então José vai trazer os seus filhos até o seu pai, a fim de que seu pai, o patriarca,
patriarca Jacó, Israel, pudesse lhes abençoar. O texto diz que então José aproxima os meninos do pai. E eu gosto muito da cena, porque o texto nos revela que Jacó vai impor as mãos na cabeça dos meninos. Jacó vai impor as mãos para impletar a bênção sobre cada um deles. Então Jacó, que estava doente, muito debilitado, e o texto nos revela que com muita dificuldade ele se levanta e se assenta na cama, com os olhos já escurecidos, não enxergando a face dos meninos. O texto nos diz que José vai posicionar os seus filhos. Ele vai colocar Manassés, que é o filho mais velho, debaixo da mão direita de Jacó, e Efraim, que é o filho mais novo, debaixo da mão esquerda de Jacó. José estava preparando toda a cena. Debaixo da mão direita, a bênção da primogenitura. Debaixo da mão esquerda, a bênção patriarcal. Debaixo da mão direita, quem vai ser o maior. Debaixo da mão esquerda, quem vai ser grande, mas não vai ser maior do que o outro. E quando José posiciona os meninos, quando José coloca Manassés de um lado, Efraim do outro, Manassés sobre a mão direita, Efraim sobre a mão esquerda, o texto diz que algo acontece, algo muito estranho vai acontecer. Com os olhos enfraquecidos, sem enxergar o rosto dos meninos, debilitado e doente, Jacó vai se levantar e vai cruzar os braços na cabeça dos meninos. Mão esquerda na cabeça de Efraim, mão esquerda na cabeça de Manassés, mão direita na cabeça de Efraim. O texto nos diz que José vai interpelar o pai, dizendo: não, meu pai, assim não, este aqui é o mais velho, este aqui é o mais moço. Mas Jacó, com a autoridade de um patriarca e sabendo bem o que estava fazendo, vai dizer: é isso mesmo, meu filho, eis que o menor será maior do que o outro, eis que a mão direita virá sobre a cabeça. Eu queria alguém para crer nisso aqui. Ei, José posicionou os meninos de maneira favorável. Manassés, tu fica do lado direito, porque é contigo o negócio. Manassés, eu te coloco na lista, porque é contigo o negócio. Manassés, eu coloco o teu nome, porque é contigo o negócio. Manassés, eu vou te colocar, eu vou te inserir, eu vou te aproximar, porque é contigo o negócio. Mas o pai decide inverter todas as coisas, cruzando os braços na cabeça dos meninos, como quem diz: a decisão não é da terra, a decisão não é Alabaracandelemaia. Pegue na mão de alguém: eu acabo de sentir graça de Deus para liberar. Pegue na mão de alguém, porque o meu Senhor está dizendo ao meu ouvido: Isabela, diga a esta juventude que a minha mão direita está descendo sobre Elemaia. A minha mão direita está descendo sobre a cabeça de alguém. Isabela, não entende, vai entender. Não está na lista, não foi contado, não foi cotado, mas o céu está descendo com a mão direita para dizer: é você, é você. Pegue na mão dele agora e diga: é você, é você. Eu queria alguém para crer nisso aqui, porque os profetas da última hora estão sendo levantados pela mão direita do Eterno, a mão direita do Elemaia, da Súria, a mão direita do Eterno está sendo posicionada na cabeça de alguém. Sabe do que eu gosto? Eu gosto do fato de Jacó nunca ter visto o rosto dos meninos. Seus olhos estavam escurecidos. E o texto nos revela que foi a primeira vez que Manassés e Efraim estiveram diante do avô. Só que Jacó não precisa ter visão da terra para declarar o que o céu lhe mostrou. Oh glória, oh glória, oh glória.
Oh, glória. Eu estou pregando nesta noite para peças fundamentais não óbvias. Eu estou pregando nesta noite para o Deus que desceu, oh glória, para o Deus que desceu na tenda de Jael para dizer: eu uso Débora, eu uso quem está na frente, eu uso quem tem cargo, eu uso quem tem título, mas eu também uso as mulheres das tendas, eu uso quem está escondido, eu uso quem não está na lista, eu uso quem não foi contado, eu uso quem não foi cotado. Posicionaram Manassés para ele ir na frente, mas a decisão não cabe a José, a decisão não cabe à terra. O céu já declarou a Efraim. O texto nos diz que a declaração de Jacó é esta: Manassés será grande, mas o menor será ainda maior. Cruzou os braços, colocou a mão na cabeça de quem não estava na posição de privilégio, colocou a mão na cabeça daquele que não estava sendo inserido na lista, colocou a mão na cabeça de quem era uma peça fundamental nada óbvia, e declarou: ele será o maior. Faço uma pergunta, a pergunta que o Espírito de Deus me fez enquanto eu li este texto: ainda tem Efraim de Deus aqui? Então se prepara, porque nesta noite a mão direita do Eterno tem gente improvável aqui. Tem gente com quem ninguém está contando aqui. Tem gente que ninguém colocaria na programação aqui, pois a mão direita do meu Deus está descendo sobre cabeças, sobre cabeças, sobre o Deus que falou com Samuel quando o óleo já estava preparado para ser derramado na cabeça de um dos filhos de Jessé, porque eles sim pareciam reis, eles sim pareciam guerreiros, eles sim pareciam valentes, mas o Senhor vai bradar dos altos céus dizendo: Samuel, eu não vejo como o homem vê, o homem olha para a aparência, mas eu, o Senhor, eu vejo o coração. Vai buscar Davi detrás das malhadas, porque hoje ninguém senta na mesa enquanto o menorzinho não chega. Ele, o óleo vai descer, o remancho rebaia, o óleo vai descer. Ai meu Deus do céu, eu queria alguém para crer. O óleo vai descer. Jesus está indo numa tenda, Jesus está indo atrás de uma malhada, Jesus está indo na cabeça de um Efraim para dizer: é você, é você, é você. Canchorebia súbria. Palavra liberada para Efraim era: cresça, frutífero, cresça, frutífero, cresça. Vou repetir até alguém entender: cresça, cresça, cresça. A ordem é para crescer. Cresça, 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 frutífero, cresça. A tua vez chegou, Efraim. É você. Os meninos são abençoados. E quando a família de Jacó deixa de ser uma família e passa a ser uma nação, ao saírem do Egito, estando eles no deserto no primeiro ano do êxodo, Números capítulo de número 1 registra bem. O texto nos diz que Deus ordena que Moisés faça uma contagem acerca das tribos de Israel. Os descendentes de Jacó se tornam tribos numerosas.
E Deus ordena a Moisés: faça uma contagem acerca das tribos, a fim de verificar quais homens acima de 20 anos estão aptos para irem à guerra. O texto nos revela que a contagem é feita e o registro acerca da tribo de Manassés. Aptos para a guerra haviam 32.200 homens. Já a tribo de Efraim tinha 40.500 homens. Efraim tornou-se maior até do que seu tio mais novo, Benjamim. A tribo de Efraim estava debaixo da palavra, e a palavra era: cresça, frutifique, expanda os teus limites, levante homens aptos para a guerra, levante soldados, Efraim, levante um povo pronto para a marcha. 40.500 homens. Perceba, a palavra está se cumprindo. A palavra começa, na verdade, a se cumprir de maneira relativamente rápida, porque quando eles saem do Egito, no Êxodo, Efraim já é uma nação gigante. Nós estamos falando aqui de 40.500 homens acima de 20 anos aptos para a guerra, fora crianças, mulheres e idosos. Então, Efraim cresce sobremaneira. Efraim está vivendo o cumprimento da palavra, a ordem de frutificar, de crescer, de expandir limites. Quando o povo de Deus, então, depois de uma guerra civil, após o reinado de Salomão, é dividido e se torna 2 reinos distintos, a Bíblia nos revela que o reino sul passa a se chamar Judá, com a sua capital Jerusalém. E o reino norte, que era Israel e tem a capital Samaria, passa a ser também conhecido como Efraim, justamente por causa da sua grandeza, justamente por causa da sua influência. O reino norte é chamado tanto de Israel quanto de Efraim. Mas é necessário que compreendamos muito bem em que sentido está empregada a grandeza que Deus declarou a respeito de Efraim. Em que sentido está empregado o crescimento? Porque de maneira sutil e perigosa nós estamos subtraindo a verdade ou o verdadeiro alvo da vida com Deus. O alvo da vida com Deus não é dar fruto. O alvo da vida com Deus é permanecer. No capítulo de número 15 do Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu João, nós vamos ver que Cristo está dando aos discípulos uma direção para o crescimento na era apostólica. Ele vai falar a respeito de frutos. Ele vai trazer o assunto central e principal, que são os frutos. Os frutos ali significam resultados. Jesus está falando acerca dos resultados que eles teriam na era apostólica, cumprindo ou dando continuidade à missão que Jesus iniciou. Então veja, o assunto central no capítulo 15 são os frutos. O tema do discipulado são os frutos. O tema para viver a expansão são os frutos. Mas Jesus vai utilizar ali uma expressão cerca de 9 ou 10 vezes. Uma expressão grega que é menor. Essa expressão é permanecer. Porque primeiro você permanece e depois você frutifica. Existe uma geração que está colocando a carroça na frente dos bois. Quer dar fruto, mas não tem estrutura. Quer dar fruto, mas não cria raiz. Quer dar fruto, há poder no sangue. Eu estou pregando para uma geração que já entendeu. Antes de crescer para cima, eu preciso crescer para... Antes de ter estatura, eu preciso ter estrutura. Primeiro permanece, depois frutifica. Efraim cresce sobremaneira. E o crescimento, olhe para cá, o crescimento de Deus não dá glória ao homem. Aqui eu entro na mensagem. O crescimento que Deus declara, o cerne do que ele declarou a respeito de Efraim, não é dar glória ao homem. O crescimento que Deus declara devolve a glória para... Não, alguém precisa entender isso aqui. Alguém precisa compreender isso aqui. O crescimento que Deus entrega não dá glória ao homem. Se está dando glória ao homem, não foi Deus que fez crescer. Se está glorificando o nome do homem, não foi Deus
Deus que fez crescer. Se a honra é para o homem, não foi Deus que fez crescer. Porque o crescimento que Deus dá, o homem até pode receber glória, mas devolve para ele, devolve para ele, devolve para ele, devolve para ele. Efraim, a palavra é: você vai crescer sobremaneira, mas não ouse se exaltar contra mim. Não ouse levantar o teu nariz. Não ouse querer tomar a glória para si. E quando Efraim torna-se muito grande, quando Efraim torna-se exponencialmente gigante, denúncias proféticas começam a ser feitas. Cresceu, ficou grande. Eu estou sentindo uma glória aqui. Ficou influente. Foi levantado no meio dos irmãos, foi levantado no meio da família, cresceu sobremaneira. Aí Efraim está grandão, Efraim está gigante, Efraim está influente. Eu vou contextualizar para que você entenda. Efraim está cheio de seguidor, Efraim tem milhares de curtidas nos vídeos, Efraim está famoso, Efraim está dando autógrafo por aí, Efraim tá tirando foto com o povo, Efraim tá grande, Efraim tá gigante. Aí os profetas de Deus começam a ser levantados, os profetas de Deus começam a fazer denúncias. Efraim se exaltou por causa da sua posição, a posição que Deus o entregou. Efraim se exalta, começa a trocar Deus por deuses, começa a ter uma espiritualidade superficial e rasa. Agora não quer mais saber de doutrina, agora não quer mais saber de correção, agora não ouve mais ninguém, tornou-se autossuficiente. Quando vem alguém dar conselho, ele vem com aquele papo: ai, não receba crítica construtiva de quem nunca construiu nada. Mas tu tá olhando para qual construção? Para o carro que ele anda, para a casa que ele mora, ou para a vida no joelho que ele ganhou com Deus? Efraim agora não quer saber de profeta, Efraim agora não quer saber da Bíblia, Efraim não lê mais, Efraim não ora mais, Efraim já não desce mais na madrugada, Efraim tá cantando muito, a agenda para pregar tá lotada. Efraim é o profeta do setor. Quando ele chega, todo mundo diz: pega o banco, dá para ele sentar. E Efraim tá assim, tá vivendo de capa, tá vivendo de máscara, tá vivendo sem autoridade, não recebe mais os profetas, não recebe mais as palavras, não recebe mais a correção. Mas eu tenho uma palavra: Efraim, tua casa vai cair, porque a glória que Deus dá não é para o homem, a glória que Deus dá tem que ser devolvida, devolvida, devolvida. Se Deus disse que você vai crescer, você vai crescer, mas não esqueça de dizer: a glória é dele, a honra é dele, o louvor é dele, é tudo sobre ele, é tudo para ele. Levantou, repara a calácia. Efraim, os profetas de Deus começam a se levantar, e a Bíblia diz: Oséias começa a fazer denúncias diretas, dizendo: Efraim é idólatra, Efraim procurou ajuda com o Egito, procurou ajuda com a Síria, mas não quis saber da ajuda do Senhor. Efraim não quer saber da lei, Efraim não quer buscar, ignorou o profeta, abandonou o arrependimento. Amós também se levanta e denuncia os seus pecados. É necessário que se compreenda que crescer em Deus é fazer o nome dele grande. Meu coração está aqui na garganta, irmão, mas eu vou entregar a mensagem que Deus me deu. Se eu crescer para que o meu nome seja glorificado, eu não cresci, eu enchei. E inchaço tem prazo de validade. Mas se o meu crescimento aponta
volta para a glória de Deus. Se o meu crescimento faz o nome de Cristo glorificado, se os meus frutos são tributados à graça de Deus, então eu estou vivendo o crescimento que vem da parte dele, porque aquilo que me fez grande precisa ser o mesmo motivo pelo qual eu sempre voltarei a ser pequeno. Aquilo que me fez grande precisa também me fazer voltar a ser pequeno, porque no final do teu dia, querido, tu pode ter milhares de seguidores, tu pode estar bombando nas redes. Eu vou falar porque esta é a verdade da geração que nós estamos vivendo. O sucesso está contido nos aplausos, mas no final do dia, filho, tu pode ter sido aplaudido por um monte de gente. Quando deita na cama, você volta a ser o que sempre foi: pó, 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 pó. Você volta a ser pó. E se Jesus não guardar teu sono, é na madrugada mesmo que o diabo te traga. E se o anjo do Senhor não acampar ao derredor o leão ele já está bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então entenda, tu não está de pé porque é bom, tu não está de pé porque é eloquente, tu não está de pé porque tem carteirinha de membro, tu não está de pé por causa da credencial. A graça, eu vou dizer o que Jeremias disse: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, e elas se renovam a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Meu Deus, Jesus vai fazer um negócio aqui terrível. Efraim começa a ser denunciado pelos profetas. Ano 722 a.C., a Síria invade e conquista o reino norte. Israel, Efraim. A grandeza de Efraim é dissipada na mão dos assírios. O que era uma vasta nação torna-se agora um território incerto. O que antes era grande volta a ser um povoado pequeno. Efraim então é reduzido a uma pequena cidadezinha no alto de uma montanha, a nordeste de Jerusalém. Efraim foi dissipada, Efraim foi arruinada, mas ainda havia uma esperança. Ainda havia uma esperança. Havia uma promessa. Jeremias disse assim, amando do Senhor: Efraim é o meu filho amado. E Zacarias também profetizou em nome de Deus, dizendo: eis que eu salvarei a casa de José. Você já parou para pensar do que você foi salvo? Você foi salvo de si mesmo. Quando a Bíblia diz assim, maldito o homem que confia no homem, a Bíblia não está fazendo referência direta a maldito o homem que confia no homem. A Bíblia está dizendo maldito o homem que confia em si mesmo. Efraim, eu ainda tenho uma esperança para você. Eu ainda posso te salvar de si mesmo. Como? Quando você voltar a ser pequeno. E não é sobre arrancar o que te deu. É sobre você entender a necessidade de você se reduzir diante dele. Para Efraim, o conselho dos profetas não foi suficiente. Ele teve que ser dissipado para entender que glória do homem vem e vai. Mas para você ainda tem esperança.
E Deus me trouxe de São Paulo para dizer para alguém: volta a ser pequeno. O texto que nós lemos nos diz que é em Efraim que Jesus vai pousar antes da sua entrega. Mas agora Efraim já não é mais um gigante. Foi dissolvida, feito pequeno, reduzido a um povoado nas montanhas a nordeste de Jerusalém. Mas é aqui que a verdadeira grandeza então é revelada. Porque este é o lugar que Cristo pousará agora. E eu tenho uma palavra. Efraim é pequena, e Cristo só devolverá o seu nome na história quando ele voltar a ser pequeno. Entenda que o Senhor não pousará sobre alguém que carrega uma glória própria. Mas se decidir a voltar a ser pequeno, se voltar a depender, se voltar a orar, se voltar a jejuar para ouvir o Espírito de Deus falar na madrugada, põe a mão no ombro de alguém. Eu sinto graça do Espírito de Deus aqui para liberar uma palavra. Bendito seja o nome do Senhor. Jesus sairá de Betânia e passará parte dos seus últimos dias na terra em um povoado pequeno chamado Efraim, porque quando a tua glória cair, a minha glória pode se manifestar em você. Põe a mão no ombro, põe a mão no ombro, põe a mão no ombro. Eu preciso que você me ajude a entregar esta mensagem a alguém. Eu não posso descer daqui e colocar a mão no ombro de todo mundo, mas ainda bem que nesta casa tem profeta de Deus. Então põe a mão no ombro dele, põe a mão no ombro dela aí. Mas irmão, se for para colocar essa mão mole, sem expressão, já tira. Agora coloca uma mão com autoridade, com graça, com ânimo, com fé. O pessoal que está aqui em cima, eu não estou olhando diretamente para vocês, mas os olhos do Senhor também estão aí. Põe a mão no ombro de alguém aí, põe a mão no ombro e diga a essa pessoa: volte a ser pequeno, volte a ser pequeno, volte a ser pequeno. Em um tempo de tantos artifícios, em um tempo de tantas coisas antibíblicas para manter o povo na igreja, eu celebro a Deus por estar em um ambiente onde o pentecostalismo é clássico. Aqui não tem rosa ungida, aqui não tem copo de água não sei das quantas, aqui não tem sal do Mar Morto, aqui o método ainda é o mesmo: boca no pó, joelho no chão, santidade ao Senhor, para esperar Jesus voltar. Tem que ser pequeno, telemaia, tem que ser pequeno, tem que ser pequeno. Chacoalhe alguém agora na autoridade e diga: pequeno, pequeno, pequeno. Se quiser dar fruto, volte a ser pequeno. Se quer ser usado, volte a ser pequeno. Se quer crescer, seja pequeno. Foi o próprio Jesus quem disse: no reino de Deus, maior é o que serve, não aquele que quer ser servido, não aquele que quer ser. Ei, eu tenho uma palavra para entregar. O maior profeta da história, isso quem está dizendo não sou eu, isso quem disse a respeito dele foi Jesus. Nascido de mulher, não houve ninguém e nem haverá como João, o maior profeta da história, abriu a boca para dizer: convém que eu diminua e que ele cresça. O maior plantador de igrejas declarou: ei, já não vivo eu, Cristo vive em mim. Orebacalassúria.
batizado no Espírito Santo. É batizado no Espírito Santo. Se for a hora de falar em língua, é agora. Isabela, que eu ainda não senti o arrepio. Para falar em língua não precisa ficar arrepiado. Paulo disse aos Coríntios: quem fala em línguas edifica a si mesmo. Abre a boca, jovem. Abre a boca. A pomba está descendo e vai pousar. Ela vai pousar na tua cabeça. Volte a ser pequeno. Se tu não der glória agora, irmão, você não está nesse culto. Paulo escreve aos Filipenses: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas anulou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante a homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Quem quis ser maior que Deus foi lançado para baixo do céu. Quem quis subir a ser Alemanha? Olha o orgulho caindo aí. Olha a soberba caindo aí. Olha Deus pegando o anzol e puxando Nabucodonosor para dizer: se tu quiser se exaltar, eu te coloco em 4 patas. Tu vai virar animal para entender que grande sou eu. 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 Dizem que você precisa ser grande, a igreja sempre na contramão vai dizer: eu quero é ser pequeno, eu quero é ser pequeno. Efraim, volta para a mão de Deus. Efraim, volta para a olaria. Efraim, volte a ser um instrumento da glória de Deus. Teu ministério não é para deixar você famoso. Teu ministério é para devolver a glória para Deus. Tua empresa pode até deixar você rico, mas não se esqueça, a glória é de Deus. Você não foi chamado para o palco, você foi chamado para o altar. Volta. Volta. Jesus vai pousar em você. Volta. Desce. 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 Jesus vai pousar em você. Oremaia. Revia sobre a face. Quer-me sobre a. Desce. Eu estou sentindo uma glória aqui, irmãos. Eu não sei se tem alguém na mesma comunhão. Não sei se tem alguém que entende o que o céu está dizendo. Desça, desça, desça. Desça até quando? Para manter a postura. Tu vai entrar de um culto pentecostal como esse e vai sair com o mesmo braço cruzado, com a mesma cara de: ai, não gostei do cantor, não gostei da pregadora, não gostei da programação, eu não queria que fosse na igreja, eu tô aqui do lado de fora, eu queria estar sentado lá dentro. Se é instrumento da glória de Deus, vai dar glória aqui dentro, vai dar glória no pavilhão, vai dar glória na rua, vai dar glória onde for, porque o culto não é pro homem, o culto é pra Deus, é pra Deus, é pra Deus, e a glória é dele.
aqui. Ai, 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 ai. Ah, tem uma glória aqui, porque tem gente dizendo: já entendi, Jeová. Me toma na tua mão de novo. Já entendi, Jeová. Já, ei. O maior rei da história. O maior rei da história. Outrora esqueceu do Senhor que o levantou. Outrora abandonou a lei do Senhor que o levantou. Aí quando o profeta levanta, Natan vai diante de Davi para dizer: o cheiro do teu pecado chegou à narina de Deus. Davi entende. E se é por isso que ele foi o maior rei de todos, não é porque ele não pecou, Davi também pecou. Quando Saul peca, Saul olha para Samuel e diz assim: Samuel, rogue ao teu Deus e peça para ele não tirar o trono que ele me deu, peça para ele não tirar a glória que ele me deu, peça para ele não tirar a fama que ele me deu, peça para ele não tirar a autoridade real que ele me deu. Veja, o que Saul quer é o bolso de Deus e não o coração. Mas Davi também pecou, e quando confrontado pelo seu pecado, ele vai para a sala do trono. Ali não existe capa de rei, ali não existe coroa real, ali não existe cetro de autoridade, ali existe apenas um servo dizendo: eu vou voltar a ser pequeno. Ele escreve uma das canções mais lindas da Bíblia Sagrada, no Salmo 40, no Salmo 51. Davi vai dizer: só não me lances fora da tua presença e nem retires de mim o teu Santo Espírito. Era Davi dizendo: eu sei viver sem coroa, eu sei viver sem trono, eu sei viver sem governo, mas eu não abro mão da presença que já estava comigo no pasto. Eu não abro mão da tua presença. Pequenininho. Eu encerro. Jesus sai então de Betânia, dirige-se a um povoado no alto da montanha, Efraim. O texto diz algo maravilhoso. O texto diz assim, que ali Jesus estava e se movia. Ali ele estava e andava com seus. Jesus não tinha essa liberdade para andar em Jerusalém. Jerusalém estava corrompida. Betânia já estava tomada por aqueles que queriam o matar. Mas em Efraim ele encontrou um lugar seguro. A pequena Efraim será alvo da glória de Deus. Quando Cristo decide passar alguns dos seus últimos dias lá, Efraim poderia ter sumido do mapa da história bíblica. Mas João registra. E ele subiu a um povoado chamado Efraim. Ali estava e se movia. Sabe o que Jesus está dizendo? Quando você voltar a ser pequeno, eu pousarei e me mover. Deixa eu perguntar. Tem alguém em quem Jesus pode se mover nesta noite? 5 pessoas levantaram a mão. Eu acho que vocês não entenderam. Então eu vou te dar uma oportunidade de se apresentar no quartel de novo. Tem alguém aqui em quem Jesus pode? Ele pode. Ele pode. Se Ele quiser tomar minha boca, Ele pode. Se Ele quiser mover o meu corpo, Ele pode. Se Ele me der profecia, eu entrego. Tem alguém em quem Jesus pode se mover nesta noite? Pousará e se moverá. Pousará e se moverá. Pousará. Eu queria alguém para começar a entender.
e se moverá, pousará. E se Ele quiser colocar um idioma novo na tua boca, pousará e se moverá. E se Ele quiser renovar você nas línguas estranhas agora, pousará e se moverá. E se Ele quiser derramar um dom sobre você neste momento, Ele pousará e se moverá. E se Ele já apontou alguém para você levantar e abraçar, pousará e se moverá. E se Ele escolher você no meio de tanta gente para fazer a diferença, oh glória, isso é peça fundamental, não óbvia, no tempo do avivamento da igreja, pousará e se moverá. E se Ele escolher você para largar tudo e viver para Ele, pousará e se moverá. E se Ele quiser batizar você agora e te dar uma língua estranha para tu falar e ser edificado, pousará e se moverá. E se Ele disser que vai te dar ciência e revelação na palavra, pousará e se moverá. E se Ele disser que quando tu cantar, cadeia vai quebrar, pousará e se moverá. E se Ele disser que vai levantar o teu nome na nação brasileira, pousará e se moverá. E se Ele disser que agora, do alto da cabeça, a planta dos pés, tu vai sentir a glória dele, pousará e se moverá. Vem comigo, baterista, porque o Espírito de Deus está pousando, e não só pousando, Ele decidiu se mover na casa, pousará e se moverá. Pousará na galeria e se moverá na galeria. Pousará deste lado e se moverá deste lado. Pousará no altar e se moverá no altar. No meio da juventude, eu vou liberar a profecia agora. Ele está pousando em Sergipe e Ele vai se mover neste estado. Orebaia, orecando, oremadaraia, orebaraçuricandelemai. Se tiver alguém na comunhão, entra, rebaia, recandoleba, calassúria. Se tiver alguém no mesmo espírito que eu, entra. Ele vai batizar você agora, menina. Ele vai batizar você. Ei. Olha a língua nova que Ele te dá. Olha a variedade de língua estranha. Ele vai a selva. Ele pousa. Ele se move. 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 Este congresso, e eu digo na autoridade do Espírito, este congresso vai abalar as estruturas espirituais da cidade elevasória. Hostes espirituais da maldade já estão batendo em retirada, porque aqui Jesus pousa e Jesus se move. 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 Sai da frente, Satanás. Seba, orecalassúria. Eu vou dizer o que o meu Senhor está falando. Isabela, diga à minha igreja que hoje não é amanhã, é hoje. No raio de 1 quilômetro de distância, demônios estão dizendo: vamos embora, porque lá Ele pousou e está se movendo. Ele está se movendo. Ele é baixo. O espírito de profecia está aqui. Entrega o que Ele mandou, mulher. Até o pessoal da mídia está sendo visitado pelo Senhor agora. Os profetas estão na casa. Para de profetizar agora. Galácia, Renúdria, Orebacando, Oremaia, Elebacancho, Reparassúria. Oh, meu irmão, eu sou do fogo. Foi o fogo que me levantou quando a medicina disse que eu ia ficar na cadeira
Estende essa bandeira do Brasil aí, menina. Estende essa bandeira aí. Levanta a mão, igreja. Tem um avivamento chegando para a nação brasileira. Jesus vai descer. O Espírito de Deus, oh glória, vai pousar e vai se mover. Quem está sentado fica de pé. Seja visitado pela presença de Deus. Deixa Ele pousar em você agora. Tem uma graça de Deus aqui. Calabaxo. Tem uma graça do Eterno aqui. Deixa os vasos ser tomados. Deixa os vasos ser tomados. É noite de poder, é noite de mistério. Porque aqui só tem um que é grande. O grande é Jesus. O grande é Jesus. O grande é Jesus. Todos nós somos pequenos. O grande é Ele. O grande é Ele. E onde Ele é grande, Ele se manifesta. Onde Ele é grande, Ele desce. Quem não é batizado no Espírito Santo, quer ser batizado, joga a mão lá em cima. Isabela, eu quero ser batizado. Joga a mão e faz assim, ó. Assim. Se você está do lado de alguém que está sinalizando com a mão que quer ser batizado, por gentileza, meninos com meninos, meninas com meninas. Se você está do lado de alguém que está sinalizando que quer ser batizado, vá até essa pessoa agora e comece a orar. Oh, glória. Comece a orar por ele aí, irmão. Comece a orar por ele. Você é batizado? Comece a orar por ele. Oh, glória. Oh, glória. Pode começar a orar. Pode começar a orar. Se você está do lado de alguém que quer ser batizado, você pode começar a orar. O Espírito de Deus já está batizando. Isabela, eu já sou batizado. Quer renovo? Quer renovo? Tem renovo aqui. Alas. Calabaixo. Comece a orar, comece a orar. Isabela, não veio ninguém aqui orar por mim, então ore você. Diga, Senhor, me enche do teu Espírito Santo. Senhor, eu estou com sede da tua presença. Eu tenho fome de ti. Eu quero receber tudo que o Senhor tem para me dar nessa noite. Espírito de Deus. Espírito de Deus. Espírito de Deus. Espírito de Deus. Os coordenadores, por gentileza, na autoridade que Deus vos deu, levante a mão sobre esta juventude. Na autoridade que Deus vos entregou. Quem está do lado de fora, quem está lá fora do pavilhão, quem está lá fora recebendo, quem está lá fora vai ser impactado do mesmo jeito, porque o Espírito que está aqui está aí também. Oh glória, oh glória, oh glória. Jesus está enchendo uma juventude aqui. Jesus vai levantar pregador, vai levantar pregadora. Jesus vai levantar profeta, vai levantar profetisa. Tem homem cheio do Espírito Santo sendo renovado aqui nesta noite. Tem mulher cheia do Espírito.
Jó. Eu devolvo o microfone para o pastor Caio agora. Mas há uma glória de Deus que começa a permear e penetrar estas paredes. Há uma glória de Deus que começa a descer aqui. Enquanto Rafael canta, a cadeia se quebra. Olha para a sua. Olha para a batiza Jesus. Batiza o Espírito. Como o Senhor avivou a casa de Cornélio. Aviva-nos. 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 Como foi Atos 2. Aviva-nos. Cumpre a tua promessa uma vez mais. E há de ser nos últimos dias. Derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos. Os jovens terão visões. Ele vai, ele desce, ele pousa, ele se move, ele desce, ele pousa. Tem um mistério de Deus aqui. Ele é baracalaço. Tem um mistério de Deus aqui. Ele desce, ele pousa. Abre a boca, abre a boca. Fala em línguas, fala em línguas. Que ele diminua. Fala em línguas. Que ele apareça. Jesus já te batizou. Fala. Fala. Vai, frutífero. Dá fruto. Pra glória de Deus. Infinita humildade. Servo de todos os irmãos. Oh, glória! Oh, glória! As meninas estão cheias do poder aqui. Oh, meu Deus do céu! Oh, meu Deus do céu! Eu preciso perguntar aqui nessa noite. Onde é que está você que estava afastado dos caminhos do Senhor? Isabela, afastei. Saí da igreja. Não estou congregando. Jesus te trouxe aqui nessa noite, ou te colocou para assistir essa transmissão, porque Ele quer alcançar você. Onde você estiver, ou melhor, de onde você estiver, saia agora do seu lugar e venha até a ponta do altar. Nós queremos orar por você. Isabela, é que aconteceram algumas coisas. Oh, glória. Oh, glória. Já chegou um jovem aqui para a glória do nome do Senhor. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Chegaram 2 jovens aqui para a glória do nome do Senhor. Oh, glória. Jesus está salvando. Liberem os corredores, por favor. Oh, glória. A 3ª jovem já chegou aqui. A 4ª, ela que está atrás de você. 4ª, fica do lado dela aqui. Você que trouxe ela, fica do lado. A 4ª jovem já está aqui. A 5ª acabou de chegar. Dá para você adorar, porque Jesus pousou e está se movendo. Isabela, que eu tô aqui do lado de fora. Dá tempo de entrar? Dá sim. Pode vir, nós estamos te esperando. O 6º jovem chegou. A 7ª, a 8ª chegaram. A 9ª chegou. A 10ª chegou. 11ª, 12ª, 13ª. A 14ª está vindo. A 15ª está chegando. Irmã, é que eu tô aqui em cima na galeria.
não vai dar tempo. A 16ª chegou. Quero te encontrar. Irmã, que eu tô aqui em cima. Mais uma. Já são 17 pessoas voltando para Cristo aqui nessa noite. Não, você não ouviu o que eu falei. Já são 17 pessoas voltando para Jesus aqui nessa noite. Podem vir, podem subir aqui. Me impedi de te amar. Mais 3. Então são 20. São 20 pessoas voltando para Jesus aqui nessa noite. Filha, eu dei minha vida por você. Jesus está esperando você. E eu não te As meninas aí me ajudem na contagem, tá bom? Assim tão longe. Chegou mais um jovem aqui, 21, 22, 23, 24. Eu inspirei Glória, 25. 26, 27, 28. Só pra te dizer, te amo. Podem subir aqui vocês que estão na frente. Venham mais pertinho que vocês puderem para que todos consigam vir. Tem mais, 29, 30. Quantos? 29, 29. Tá chegando mais, 30. Tem, gente. Nós vamos voltar já já. Mas eu posso dizer que mais de 30 pessoas já estão aqui se rendendo à mensagem da cruz. É loucura para os que perecem. 34 pessoas. 35, 36, 37. 38, 39, 40. Amo você. Oh, aleluia. Você. Ei. Você que nunca foi crente. Você que nunca recebeu a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Esta oportunidade é para você também que quer entregar a sua vida para Ele. Se você estiver aqui ou estiver nesta transmissão, porque mesmo que você não esteja aqui, mas esteja sendo alcançado por esta palavra, Jesus também está abrindo a porta da oportunidade da salvação para você. Jesus está te esperando. Comenta aí nessa transmissão: eu recebo Jesus, eu volto para Jesus. Por favor, para que nós possamos orar por você de maneira intencional. Tem mais gente chegando, meu Deus. Não, irmão, você não tem noção do que está acontecendo aqui. Tem gente aceitando na live? Oh, glória! Oh, glória! Não, você não entendeu. Se tivesse entendido, não estava de boca fechada. Se tivesse entendido, é muito bom ver o paralítico andar. Eu quero ver o cego voltar a enxergar. Mas a Bíblia diz que o maior milagre entre todos é quando um pecador se arrepende. E já tem quase 50 pessoas arrependidas no altar. Importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Mais de 5 pessoas já na live estão recebendo ao Senhor Jesus. E quem está aqui pode mandar um glória a Deus lá para eles ouvirem. Glória. Levante a sua mão, levante a sua mão. Levante a sua mão. Isabela, eu tô com vergonha. Pega a vergonha, põe no bolso e vem aqui na frente. Isabela, eu tô com medo de não conseguir me firmar. Não é você que se firma, é Jesus que firma você. Tentando aceitar. Tem 8 pessoas recebendo a Jesus na transmissão. Fizeram chorar. Não importa pra onde você for. Já era pra tu dar dando rajada de língua estranha. Jesus está nos avivando aqui nessa noite, através da salvação. Você. Oh, glória! Ele
voltou pra Jesus e Jesus batizou ele. Tá batizando as meninas aqui na fé. Glória! Com você, Ele compreende o seu caminhar. Glória! E o amor tão grande assim, Ele não Se falta desiste. você, sai do seu lugar agora e vem. Isabela, mas eu tô aqui fora, tem mais duas chegando aqui. Isabela, mas já passamos de 50, acho que de 60 pessoas. Ele não desiste, Ele não desiste. Se você tá aí fora, entra aqui, a gente quer orar por você. Aleluia. Filho, eu quero tanto. Se você está aí fora, enxugar teu. entra aqui que a gente quer orar por você. Só Se tá na galeria, se tá no fundo da igreja, se tá do lado de fora, se tá no pavilhão, vem! A gente quer orar por você. Filho, vem ser meu. Filho, eu quero ser Deus. Porque eu te amo. Espírito Santo de Deus. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito de Deus. Seja renovado. Ao findar o labor desta vida, Estende a mão para cá. quando a morte ao seu lado Vou dar o microfone para o pastor Caio, para que ele conduza o momento da oração. Mas eu só preciso dizer uma coisa aqui. Só preciso dizer uma coisa. Para você que está dizendo assim, eu não preciso ir lá na frente, não. Jesus me vê aqui onde eu estou, vou ficar aqui. Eu preciso te dizer duas coisas. Duas coisas. Quem tolera relacionamento em segredo é amante. Jesus não é amante de ninguém. Ele é o noivo da igreja. Então com você ele quer um relacionamento público. Não dá para ser escondido. Segunda coisa, foi Jesus quem disse, não a igreja que inventou. Jesus disse: é necessário que os homens me confessem diante dos homens. Então, junto com essa juventude que já está cheia do poder, porque Jesus pousou e está se movendo, junto com essa juventude eu vou levantar a minha mão. Não, vocês não ouviram. Junto com essa juventude, agora sim, eu vou levantar a minha mão e nós juntos vamos declarar que quem ainda falta vir, quem está resistindo, quem está dizendo não dá, não posso, enquanto a igreja abre a boca para dar glória. Oh, glória, já chegou mais uma. Oh, enquanto a igreja abre a boca para dar glória a Deus, eu declaro que a corrente vai soltar o pé de alguém agora. Oh, aleluia. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ele está te livrando de si mesmo. Saia do seu lugar onde você estiver. Não importa se você está aqui dentro, se está lá fora, se está longe, se está perto. De onde você estiver, a resistência acaba agora. Oh, glória, já chegou mais uma. A resistência acaba agora. Jesus te salva nesta noite. Saia do seu lugar e venha até aqui. Estende a mão, igreja. Vou devolver o microfone. Mas como... Amém. O pastor me deu autorização para orar, então com a autorização eu vou orar. E ó o que Jesus falou para mim. Jesus disse assim: Isabela, tem gente que gosta de emoção, que está esperando a última chamada. Só que eu preciso te dizer, você é inteligente o suficiente para entender o que está acontecendo aqui. É você que Jesus está chamando e você sabe. Não, mas eu não estou pronto. Precisa estar pronto não, precisa estar disposto. Quer Jesus?
Ele está aqui de braços abertos para te receber. Chegou mais um aqui, ô glória. Chegou mais um aqui, ô glória. Oh, aleluia. Chegaram dois. Chegaram dois. Tá chegando mais um. Tá chegando mais um. Chegaram 4 ali daquele lado. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Eu já nem sei quantas pessoas são, mas 2 chegaram ali. Orebaraçaio de Emefácia. Eu já nem sei quantas pessoas são, mas Jesus sabe o nome de cada uma delas. Mais 2. Bendito seja o nome do Senhor. Tá chegando mais uma ali, ó glória. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Bendito, chegaram 2. Você que está aqui na frente, fecha os seus olhos e vá recebendo do que o céu está distribuindo aqui. Vá recebendo do que o céu está distribuindo. Já entraram mais 2, mais 3, glória. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante. Estenda as suas mãos para cá. Nós vamos orar pelos nossos irmãos que estão reconciliando-se com o Senhor ou aceitando a Cristo. Tanto os que estão aqui, está entrando mais ali. Tanto aqueles que estão na transmissão, nós vamos orar agora. Como igreja de Deus, nós temos autoridade para abençoar os nossos irmãos. Chegarão mais 2, oh glória. Aleluia. Aleluia. O menino está cheio do Espírito Santo aqui, gente. Não, vocês não têm noção do que Jesus está fazendo aqui. E está vindo mais 2 ali. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Meu Deus, que vontade de pular. Que vontade de correr. Entrou mais 5. Ei, meu Deus. Não vai caber aqui, mas Jesus está fazendo a obra. Remanja reparaçaio de Emafá. Orebacando reparaçúria. Vem que dá tempo. Antes de eu respirar, vem que dá tempo. soprasse tuas vidas. Vem que dá tempo. Tu tens sido levanta a mão. tão bom. Nós vamos orar. Chegou mais um, meu Deus. A gente vai orando e Jesus vai salvando. Chegaram mais 2. A gente vai orando e Jesus vai salvando. A gente vai orando, Jesus vai. Já entraram mais 3. A gente vai orando e Jesus vai salvando. A gente vai orando. Já entraram mais 5. A gente vai. Assim se entregou. Levanta a mão. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Já chegaram mais um ali. Eu não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão. Levanta a mão, levanta a mão. A gente vai orar. Se chegar mais, ou se na transmissão, eu não sei se depois daquelas 8 vieram mais, mas quem está na transmissão e quem está aqui, a gente vai orar agora, abençoando a vida de vocês, crendo que o céu já está fazendo a sua boa obra. A melhor decisão que você poderia tomar, você tomou hoje. Senhor, eu estava esperando você, Efraim.
Estende a sua mão para cá, você que ficou na nave, você que está cheio do Espírito Santo. Estenda a tua mão para cá. Se for chegando mais, pode chegar, você vai ser alcançado pela oração. Se na live tiver mais gente, pode comentar, você será alcançado pela oração. Mas nós queremos orar de maneira intencional, então não fique escondido, se apresente. Já está chegando mais aqui. Alguém tem noção de quantas pessoas? Porque eu já não sei mais. Mais de 100 pessoas. Amém? Amém. Para quem está voltando ou para quem está recebendo pela primeira vez, amém? Levante as suas mãos. Ore comigo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, diante da tua presença nós estamos agradecidos. Agradecidos por tudo que o Senhor fez e por aquilo que o Senhor continuará fazendo. Eu sei, Senhor, que este primeiro dia, esta abertura é apenas uma prévia daquilo que o Senhor ainda vai realizar. Glorificamos ao Senhor e glorificamos ao teu santo nome pelas tantas vidas rendidas ao Senhor nesta noite. Em nome de Jesus nós declaramos sobre eles o dom da permanência. Declaramos, Senhor, que o Senhor vai os ajudar a permanecer para frutificar. Declaramos, Senhor, que o inimigo não vai roubar de seus corações a mensagem que o Senhor entregou nesta noite. Pai, que o Senhor dê a eles firmeza, que o Senhor dê a eles força, que o Senhor dê a eles, Senhor, toda a graça necessária para que eles caminhem em tua presença. Aqueles que estão recebendo ao Senhor pela primeira vez, que o Senhor se revele a eles de maneira poderosa. Aqueles que estão voltando para o Senhor nesta noite, que também haja uma manifestação poderosa da tua presença em renovo sobre a vida deles. Escreve o nome deles no livro da vida nesta noite. Os abençoa, os ajuda, os dá graça, e como igreja do Senhor, na autoridade que nos foi dada, nós abençoamos os nossos irmãos em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, e a igreja